Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Sem Tabus. Amo quando chega esse momento do nosso encontro. Eu tenho certeza que cada programa é para o coração de alguém. E eu espero que hoje seja para o seu, que alcance o seu coração, que tenhamos aqui bons momentos juntos. A proposta do Sem Tabus, você sabe, é falar de sexualidade e relacionamento. E por vezes nós tocamos em temas mais delicados que outros. E às vezes causam certo desconforto, mas quando nós temos boa vontade, produz muita reflexão. E eu acredito que falar daquilo que nos leva a reflexões, nos faz mais profundos, nos faz ampliar as ideias, nos faz entender que mais do que um problema, mais do que alguma coisa para o qual nós queiramos uma saída, ou preto, ou branco, ou sim, ou não, nós precisamos enxergar que uma vida não é exatamente dessa forma que se entende. Não é uma matemática fechada. Cada vida, cada pessoa, cada mente, uma história com Deus. E isso perpassa todas as áreas da vida humana, inclusive a sexualidade. Ou eu poderia dizer, principalmente a sexualidade, a nossa identidade sexual. Os cristãos, muitas vezes, carregam seus tabus, seus medos, suas angústias mais secretas, e muitos dos cristãos, quando deveriam experimentar liberdade, confiança no amor de Deus, experimentam culpa, remorso, especialmente em temas com uma delicadeza necessária que nem sempre nós alcançamos. Hoje nós vamos falar especialmente da homossexualidade, segundo a visão do cristianismo, trabalhando segundo a graça de Deus, a compreensão do ser humano, mas sem abrir mão dos princípios. O que dizer sobre a homossexualidade? E eu tenho aqui em mãos um livro que me chamou muito a atenção e é tanto que vai ser a pauta principal da nossa conversa hoje. Ele é da editora Mundo Cristão e o tema é do pastor Lisânias Moura. O tema é Cristãos homoafetivos? É uma pergunta. Cristãos homoafetivos? Ser cristão e homoafetivo casa? Combina? Tem a ver? É delicado, eu sei, falar de homossexualidade, principalmente num contexto em que nós estamos tão acostumados a dizer errado, pecado e acabou. Mas o que mais podemos dizer a respeito? Como nós vamos lidar com esse tema? Como nós vamos lidar com as pessoas? Como nós vamos lidar enquanto cristãos? Ou seja, aqueles que são pequenos cristos representando o Cristo. Como nós vamos tratar desse tema na igreja e na família? Você que é pai, mãe, tem um filho com alguma dificuldade na sexualidade e você vai percebendo e um dia chega para você e diz: pai, mãe, sou homossexual. O que fazer? Então nós queremos hoje fazer este programa voltado para esta questão e nós desdobraremos este tema num segundo programa, portanto não perca, fique com a gente. E o meu convidado, autor deste livro, pastor, vem aqui com a gente hoje para conversar sobre cristãos homoafetivos. Bem-vindo, pastor Lisânias Moura. Muito obrigado, Deleide. Fique à vontade, prazer recebê-lo aqui no Sem Tabus de hoje. O convidado de hoje é Lisânias Moura. Ele é pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Ele também é bacharel em Ministério Pastoral e mestre em Teologia pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Para um contato profissional, seu e-mail é opinião-do-leitor @mundocristão.com.br. Como foi, assim, para o seu coração decidir desenvolver esse tema? Primeiro, um alô para cada um que está nos ouvindo. Também a gratidão por estar com você. Obrigada. É uma pergunta muito especial, porque eu creio que teve a ver com o fato de eu lidar com pais, especialmente pais que têm filhos homoafetivos, com a dor que esses pais têm, com a incapacidade, muitas vezes, de saber lidar com a notícia. A primeira notícia, quando ouve, o filho conta, eu sou gay, eu sou homossexual, foi isso que me motivou. Também o próprio convite da Mundo Cristão foi um encorajamento para mim. Na verdade, eu nunca tinha, a princípio, pensado em escrever sobre isso, mas quando
eles conversaram comigo, lidando com isso na minha própria igreja. Eu achei que era tempo, então foi um encorajamento de Deus mesmo começar a trabalhar esse tema. E por onde a gente começa a trabalhar esse tema? Porque ele causa uma certa angústia, porque o cristão tem em mente o que diz a Bíblia a respeito, mas tem um ser humano com a sua identidade sexual sendo ou construída, ou já entendida por ele, ou já aceita por ele, ou não, provocando uma série de angústias e sofrimentos. Qual foi o seu ponto de partida, então, para trabalhar sem ser pastor, pecado, vai para o inferno, mas sem perder o princípio e caminhando para um entendimento, para um acolhimento? Como é que conseguiu fazer isso? Eu não sei se é uma pergunta tão fácil de responder, mas eu creio que tem muito a ver, você perguntou, como é que começa? Para mim, começa com a própria pessoa. Quando ela descobre, ela percebe suas inclinações homoafetivas, o medo de falar com os pais, com os amigos, ela primeiro se fecha. Mas eu creio que o maior desafio é essa pessoa olhar para si e pensar, como é que Deus me vê? Quando eu penso dessa forma, claro que no aspecto religioso tem muita culpa, porque Deus não nos fez assim, será que eu nasci assim? Mas eu creio que tudo começa quando eu tento lidar com essa pergunta, como é que Deus me vê? E como é que Deus me vê através da graça e não através do que eu estou sentindo? Mas o importante é, Deus me ama do jeito que eu sou? Eu creio que isso é o começo. Para a conversa fluir, né? Deus me ama. Primeiro capítulo do seu livro, Homoafetividade à luz da Bíblia. O destaque do capítulo número 1 do seu livro. Eu creio que, pensando biblicamente, a gente tem que ser bíblico, é uma redundância, mas pensando biblicamente, a prática da homossexualidade é pecado. Ela é contrária à forma como nós somos criados, porque somente se eu penso em relacionamento matrimonial, a forma como eu fui criado, você foi criada, é um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. Então, embora que a graça, ela sobrepuja as nossas dores, ela reconstrói, mas a graça aponta também aquilo que eu estou errado. E se eu vou para uma prática pecaminosa, seja até na área heterossexual, eu também estou desobedecendo a Deus. O problema é que, às vezes, a gente classifica a homossexualidade como o maior de todos os pecados. Exato. E, na realidade, não é assim que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Eu creio que Deus trabalha, a princípio, me levando a entender naquilo que eu pratico errado, que eu estou errado. Seja hétero, seja homo, qualquer outra qualquer tipo de pecado. Na medida que eu percebo que Deus me mostra onde eu estou errado, inclusive pela Bíblia, eu tenho dois caminhos, ou continuo no erro, ou vou para Deus e admito o meu erro, e daí, confiando que Deus pode causar mudanças em mim, eu experimento a graça dele. Eu não mereço aquilo que ele vai me dar, mas eu sou aceito por ele a despeito do que eu pratico, deixando que ele me modifique. Isso é alguma coisa que provoca também muita angústia no cristão que lida com a homoafetividade, com seus desejos, com seus sentimentos e fica entre essa luta da razão e do que sente. E muitos dos que estão fora nos acusam de sermos muito preto no branco e dizermos que desconsideramos o sofrimento. Justamente um diálogo como este e querer ouvir alguém que se debruçou, um pastor que se debruçou, um teólogo que se debruçou sobre o tema, procure ver nas palavras, na condução aqui da nossa conversa, que ela vai estar permeada de amor. Eu li o livro, por isso considerei trazê-lo, mas que você veja o tempo inteiro o amor, porém o amor não dissociado de uma verdade que nós cremos segundo a Bíblia. Tá? Então, nesse diálogo aqui, ao dizer nesse momento a respeito de pecado, é que não dá para fugirmos daquilo que nós acreditamos segundo o que está escrito na Bíblia. Então, neste momento, nós estamos falando especialmente para os cristãos, para os que estão com algum tipo de angústia, com algum tipo de sofrimento nessa área. Nós não estamos querendo, neste momento,
trazer nenhum tipo de sofrimento. Pelo contrário, você vai perceber que ao longo da nossa conversa nós queremos trazer paz, porém sem abrir mão dos princípios. Fácil não é, porque melhor seria dizer, tá tudo bem, tá tudo liberado, né, pastor? Mas... E deixar as pessoas sem esperança. Exatamente. Aí você deixa o ser humano prostrado. Perdido também, Perdido. né? E aí o seu livro vem trazendo a trajetória bíblica, vai trazer a história de Sodoma e Gomorra, vai trazer muito texto bíblico para nos ensinar a respeito do que diz a palavra de Deus. Mas aí tem um ponto que me chamou a atenção, outra vez, a homoafetividade dentro de um contexto maior da tristeza de Deus. Como assim a tristeza de Deus? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma coisa assim meio complexa de se explicar, porque Deus ele é muito vasto e é tão difícil explicar a Deus como é difícil também explicar o ser humano. Mas tem coisas muito legais, umas dicas aí. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal e nós nos parecemos com ele em vários aspectos. Com relação ao ser total do ser humano, quando Deus criou o homem, ele não criou especificamente somente um ser, né? Quando nós vamos lá na palavra de Deus em Gênesis, nós notamos que ele criou o homem e num dado momento ele colocou no coração de Adão o desejo de ter uma companhia. Então quando nós falamos assim que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a ideia de que nós somos divididos meio a meio. Ou seja, o fato de sermos homem e mulher, isso é muito preponderante, porque Deus criou uma parte masculina e uma parte feminina, e o todo então é que completa a imagem e semelhança de Deus. E essa palavra homem ou humanidade, né, requer então, logicamente, se refere à nossa sexualidade, né? E as duas partes quando se completam, então formam então aquilo que nós chamamos a imagem plena de Deus. Mas Deus não se revela simplesmente na questão dessa humanidade, né? Deus se revela em coisas maravilhosas também, que são coisas mais completas a respeito dele mesmo, que estão em nós. Por exemplo, nós temos algo diferenciado, e eu gosto muito de falar disso por fato de ser músico, né? Mas nós temos algo diferenciado que é justamente a nossa musicalidade. Temos sexualidade, musicalidade e tantas outras coisas que são inerentes a nós e que são características do nosso Deus. Então é um grande privilégio sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E por último, outra coisa muito impressionante é que nós temos algo que é a espiritualidade. Isso sempre nos chama a voltarmos para Deus, né? E é importante isso porque Deus ele nos mostra a sua vontade através dessa relação que nós podemos ter com Ele. É isso. Então nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus todas as vezes que nós nos voltamos para Ele. E pensando na forma como Deus nos criou, no aspecto relacional, Ele nos criou para nos relacionarmos sexualmente com a pessoa do sexo oposto. E quando Ele criou esse relacionamento, é um relacionamento que reflete a própria relação da Trindade entre eles. Como Deus trata o Filho, como o Filho trata o Espírito Santo, como o Espírito Santo trata Deus. Pessoas iguais e diferentes. Então, quando eu tenho um relacionamento homoafetivo, quando eu vou para a prática, eu destruo, de certa forma, o sonho de Deus, se eu posso falar assim, que era para experimentar essa relação afetiva com uma pessoa diferente e igual de mim. E eu fico só com uma pessoa igual. Então isso tira, quando eu falo no livro, tira a alegria de Deus, é quando Deus fez um plano para mim, para você, que era maravilhoso, perfeito, e quando eu desvio desse caminho, eu desvirtuo o plano de Deus. E eu perco a alegria que Deus queria dar para mim, por isso Deus se entristece. Esse entendimento a respeito do plano de Deus, da relação, o Espírito Santo, Jesus e Deus, então era plano de Deus que nós experimentássemos o que eles experimentam. São diferentes entre si, personalidades diferentes, mas um iguais único Deus, como único e Deus. Iguais como divindade. É isso. Exatamente. E nós perdemos isso nas nossas relações, podemos perder isso nas nossas relações. Exatamente. Até na relação heterossexual também, no casamento de hétero, se eu não trato a minha esposa da forma como Deus planejou, eu perco isto. Mas pelo menos no relacionamento heterossexual, eu tenho um potencial maior. No homoafetivo,
Não existe isso. Aí, num diálogo, que o seu livro trabalha sempre em cima de um diálogo entre um pastor e um membro da sua igreja que descobriu-se homoafetivo, e nessa relação de diálogo e aconselhamento, um dado momento o personagem diz assim: posso ser cristão e mesmo assim ser homoafetivo? E eu achei assim, uau, essa é a pergunta, essa é a pergunta. Posso ser cristão e mesmo assim ser homoafetivo? O ideal é ler o livro até o fim. Exatamente. Né? Porque essa pergunta, ela praticamente vai ser respondida mais no fim. Se eu penso, ou se eu olho para a prática da homoafetividade, para relações sexuais entre homem, mulher e mulher, o livro fala, a Bíblia fala, é pecado. Agora, quando eu falo de inclinação, de sentimento, de eu ter um certo sentimento para alguém do mesmo sexo, até aí, enquanto eu não pratico isso, isso não é pecado. Eu não tenho controle, ninguém tem controle sobre os sentimentos. Ninguém pode dizer, eu nunca vou ter raiva. Não, um dia vai ter raiva. Alguém dizer que tem uma afeição por alguém do mesmo sexo, dizer, desliga essa afeição, não tem como. Mas, quando eu tenho essa inclinação, essa afeição, e eu percebo que não é o que Deus quer para mim, e eu sou honesto e falo, Deus, eu tenho essa inclinação. Eu tenho uma afeição por alguém do mesmo sexo, mas eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim. Me abençoe e me ajude a controlar isto. É possível ser um seguidor de Jesus, ter esses sentimentos e ter esses sentimentos controlados pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo, é possível. E não viver com a culpa. Eu tenho esse sentimento, então não posso seguir a Jesus. Pode. Deve. Deve. Porque é Ele que vai dar para você a vitória sobre isso, né? É aí que vem a graça. Eu não sou amado por Deus ou menos amado se eu tenho uma afeição heterossexual ou homossexual. Deus me ama. E naquilo que eu tenho conflito, Deus me capacita para lidar com os conflitos. Que maravilha. No capítulo 2, por exemplo, é dito que não há uma ideia aqui neste livro de explicar, dar as razões, o porquê homossexual, porque, como bem dito, nem a ciência é capaz de fazê-lo, né? Há ideias, mas nem a ciência é capaz de fechar. Então, a ideia deste livro não é responder porque sou, porque não sou, mas é isso aqui, é apontar a graça, a misericórdia de Deus e nos colocar, sabe, que me fez pensar assim, no que a palavra de Deus diz, que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, seja hétero ou homossexual, todos nós temos agonizando lá dentro de nós e querendo nos devorar o pecado. Exatamente. Mas temos sobre nós a graça de Jesus Cristo. Estou conversando com o pastor Lisânias Moura, escritor, autor do livro Cristãos Homoafetivos, um olhar amoroso à luz da Bíblia, aqui no Sem Tabus. Pastor Lisânias, no capítulo 2 do seu livro, que tem como título Ser, Sentir e Fazer, joga-se luz sobre o Gênesis outra vez. E aí o Senhor descreve a respeito da criação, quando Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. E aí o Senhor gastou um tempo nos fazendo entender que essa imagem e semelhança de Deus em nós, ela pode ser destruída. Pode explanar sobre o tema? Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos. E quando a Bíblia fala que nós somos a imagem de Deus, não somos pequenos deuses, mas somos uma criação que reflete aquilo que Deus é. Por exemplo, Deus é criativo. A diferença entre a nossa criatividade e a criatividade de Deus é que Deus cria a partir do nada. E nós criamos a partir do que Deus já fez. Mas reflete esse lado criativo de Deus. Deus é um Deus que ama. Então, nós amamos porque nós somos criados à semelhança dele. E Deus é um ser relacional. Então, Deus é um Deus triuno, Ele se relaciona com a Trindade, entre eles, e se relaciona conosco. Então, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele, é por isso que eu posso me relacionar com você.
E ao me relacionar com você, a forma como eu fui criado é que eu ame você do jeito que você é. E não do jeito que eu gostaria que você fosse, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Agora, a minha desobediência, o meu pecado, faz com que eu olhe para você e ame você pensando no que eu vou ter de retorno, querendo que você faça o que eu faço. Então, não é um amor como Deus me ama. Então, o pecado tirou de mim essa capacidade de olhar para você e pensar muito mais o que é que a Derleide precisa e não o que eu preciso. Mas o pecado faz com que eu pense primeiro em mim. Então, o pecado estragou em mim parte da imagem e semelhança de Deus. E isso tem a ver, então, com a destruição da minha própria identidade. Eu me perco. Quando eu me perco do modelo da criação, eu me perco de mim mesma. Seria assim? Exatamente. Eu acho que é um lado afetivo, eu diria, a alegria de viver a forma como Deus queria que eu vivesse. E quando eu tendo para um relacionamento homoafetivo e vou para a prática dele, se aprofunda mais essa perda, porque Deus me criou para, nesse aspecto, ser um relacionamento com uma pessoa diferente de mim e não com uma igual. Então, essa imagem é estragada também. O estrago não está na homossexualidade, está no pecado que me leva a praticar a homossexualidade. É anterior. Anterior, exatamente. Deus nos deu a capacidade de escolhermos e Ele não rouba isso de nós. A nossa liberdade, Ele não toma de volta. Isso é um princípio básico da relação de Deus com os seus filhos, o que é fantástico. Só que ela nos põe no lugar de muito perigo, porque por conta do pecado que está em nós, e é claro que isso é um conceito que não é tão simples de ser entendido, o que é o pecado, o que foi que nos separou de Deus, num mundo em que relativiza tanto as coisas. Ou seja, se Deus é amor, por que Ele considera meus pecados? Se Ele me ama, por que Ele não respeita a minha liberdade e não tira essa placa de pecado da história, né? E aí, essa capacidade de escolher me põe numa situação de risco, porque ela virou-se contra o próprio Deus. Né? Exatamente. Eu vou tender a escolher não tanto o que Deus quer, mas o que eu quero. Faço uma confusão aí, porque em geral, especialmente no meio religioso, parece que sempre o que Deus quer é o que eu não quero. Quando, na realidade, se eu corro para Deus, eu vou descobrir que o que Deus quer para mim é o melhor para mim, mesmo quando eu não gosto. Mas se eu faço o que Deus quer, eu vou ser beneficiado. Mas é possível ir contra seus sentimentos, seus desejos, pastor? Como, assim, alguém vai dizer... Pastor Lisânias e a Darleide, eles estão falando de uma coisa que eles não conhecem, de uma pulsão sexual, de um desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo. A mente, os sentimentos, as ideias, tudo me atrai para uma pessoa do sexo semelhante ao meu. E aí eles vão dizer, vocês não sabem do que eu estou falando, vocês estão sendo preconceituosos, estão falando de alguma coisa que é desconhecida do coração de vocês. Como é que um pastor responde a algo desse gênero? É uma pergunta bem delicada, não é? Mas vamos tentar trabalhar um pouco. A gente não tem a resposta final. Eu te trouxe aqui para isso, para as coisas delicadas. Vamos pensar numa realidade. Vamos pensar, em vez do homossexual, pensar num heterossexual casado. Ok. Ele pode até viver bem com a sua esposa, mas ele está na rua, está num shopping, passa uma mulher sensualmente vestida e ele é despertado sexualmente. Até aí não tem problema. Agora... Aí ele vai para casa, começa a pensar nela. Aquela mulher que ele viu no shopping, ele a despe na sua mente. Aí começa o erro. Ele tem desejos. Aí quando ele cai em si, mas esse não é o desejo correto para a minha vida. Ele vai saber, na dependência de Deus, impedir que isso comece a ter espaço na mente dele. Então ali ele está quebrando também os próprios desejos dele, porque ele sabe que não é próprio para ele. Ele não tem controle para o desejo surgir, mas ele tem controle para que o desejo não impere. Aí vamos voltar para o homossexual, que tem sentimentos homoafetivos. Ele vai ser despertado por uma outra pessoa do mesmo sexo, ele vai ter vontade, mas se ele realmente, voltando às primeiras perguntas, se ele quer seguir a Jesus, ele é um cristão,
ele vai entender, não é isso que é o melhor para mim, por mais que eu queira, não é o que Deus quer. Aí eu tenho que correr para Deus e falar, Deus, o Senhor sabe como isso está me afetando e eu quero pedir a sua ajuda para que eu não dê espaço para isso, nem na minha mente, nem no meu comportamento. Então é a mesma luta do hétero e do homo com aquilo que ele quer fazer e sabe que não é certo. Ele pode fazer e pode não fazer. Para não fazer, ele depende de Deus. Mas há uma decisão pessoal, né? Há uma escolha dele. Pode escolher, ele Exatamente. tem essa capacidade. Só que não é só escolher, precisa haver uma permanência nessa escolha, nessa decisão, né? Cada vez que a vontade surge. Cada vez. Cada vez. É uma luta que não se vence para sempre. Então, vamos mais uma vez enfatizar que isso é uma luta e uma necessidade de todos nós. Todos nós, todo cristão é chamado a viver em novidade de vida. E tudo que é novo nos causa desconforto, estranheza. E é para hétero, é para homossexual. Por que reforçar isto? Para não ficar outra vez a ideia de que nós estamos apontando para a homossexualidade como se fosse até o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não existe libertação, não existe graça de Deus que possa livrar. E para que isso deixe muito claro para todos os cristãos, nós precisamos lidar uns com os outros, independente do pecado uns dos outros, na mesma medida da necessidade da graça de Deus, seja hétero ou homossexual. O que nos faz iguais nesse momento é que todos nós somos pecadores. Não viemos aqui para acusar o homossexual de ser pecador e de ser ele, entre todos os pecadores, o pior. Mas viemos dizer outra vez, precisamos, como cristãos, entender que o nosso mal é ser pecador, é ter pecado em nossa natureza, o pecado em nossa natureza. E o meu convidado, pastor Lisânias Moura, autor do livro Cristão Homoafetivo, por que fez em forma de pergunta? Porque eu creio que é uma pergunta que passa especialmente na cabeça daqueles que têm inclinação homoafetiva. Será que eu posso ser cristão ou eu posso seguir a Jesus mesmo tendo essa inclinação? Essa é a razão. Ótimo, muito bom. E faz a gente pensar sobre si, né? Sou cristão e homoafetivo? Vai ter que fazer essa reflexão. Lá no comecinho da nossa conversa, citamos os pais. E aí nós estamos aqui trabalhando essa ideia, e o seu livro vai trabalhando, mas se dirigindo ao indivíduo que está nesse sofrimento. Podemos só voltar um pouquinho e pensar nos pais? Como é que fica saber disso, entender, os pais cristãos ou não, mas que recebem essa notícia dos filhos e tem aquele choque, aquele luto. O ideal de homem, o ideal de mulher que eu tinha para o meu filho, para a minha filha, acaba de morrer. Como é que a gente ajuda os pais? Eu creio que, assim como nós falamos no início, que aquele que descobre que tem um sentimento, uma afeição por pessoa do mesmo sexo, ele tem que perguntar como é que Deus me vê. Eu creio que é a mesma coisa para os pais. Como é que Deus está vendo o que está acontecendo na minha casa agora? Eu creio que nesse momento pais passam por culpa. Eu ouço de algumas mães expressões como eu gerei um homossexual. E ninguém gera um homossexual. Nós geramos filhos. E filhos fazem escolhas. Não é que a prática, que o sentimento homoafetivo é uma escolha. Alguns têm dentro dele, mas não foi culpa dos pais, é uma experiência do filho. Dói nos pais porque os pais constroem sonhos para os filhos. E de repente aquele sonho desaba. Não vou ter netos, né? Porque vai ser o futuro do meu filho. Então é crucial para o pai, quando ele lida com a realidade, ter um filho, ouvir do filho, eu sou gay, eu sou homossexual, o pai correr para Deus e dizer, Deus, como é que eu ajo agora? Ninguém é experiente nisso, especialmente na primeira vez que ouve. Mas Deus é o Deus dos inexperientes também. Eu preciso correr para Deus e falar da minha dor. E às vezes temos comportamentos adequados com os filhos. Por exemplo, quer que o filho vá para o psiquiatra imediatamente. É delicado porque essa atitude do pai já comunica ao filho que o pai ou a mãe não aceitam o filho como ele é. Queria que o filho fosse diferente.
Ou então manda para um pastor, como se o pastor tivesse que resolver um problema. Ou manda para um curandeiro, quer dizer, a primeira coisa que o pai tem que fazer é pensar, Deus, como é que eu vou lidar com isto? E a segunda coisa é, como é que eu vou acolher o meu filho? O filho, nessa hora, precisa de acolhimento. Acolhimento não quer dizer passar a mão em cima do erro, mas é dizer, ok, você é meu filho, Deus me deu você como filho, nós vamos tratar disso juntos, na dependência de Deus. O senhor sabe que isso causa uma certa dificuldade de compreensão? O que é aceitar e acolher a pessoa e a diferença disto para aceitar e acolher a prática homossexual? Porque sim ou não, se eu não aceito a prática, vai junto a pessoa. Exatamente. Eu não te aceito também. É uma decisão que a gente precisa fazer. Em qualquer, seja pai, mãe, seja igreja. Quando Jesus, por exemplo, entrou na casa de Zaqueu, que era ladrão, corrupto, ele mesmo se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu. O que aquilo significou? Ele não falou para Zaqueu, entrando na casa dele, tudo bem, o que está fazendo é correto, isso todo mundo faz. Não. Ele entrou, acolheu Zaqueu como ele era, certamente confrontou Zaqueu com o pecado de Zaqueu, ao ponto de Zaqueu ser transformado. Quando Jesus lidou com aquela senhora que tinha sido pega em adultério, os homens vieram acusando-a, e daí ele escreveu no chão, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele ficou sozinho com ela. Ele perguntou, onde estão os teus acusadores? Não está mais ninguém aqui. Ele falou, vá em paz, não peques mais. Ele não falou só, não peques mais. Ele disse, vá em paz. Ele desejou o melhor para ela. Naquele momento ele disse, ok, você errou o que você fez, mas eu estou te acolhendo, mas não faça isso de novo. Então, é uma distinção que a gente tem que fazer. Eu posso amar você, vamos supor que você fosse uma filha, minha filha, e brigasse comigo toda hora, me desobedecesse, eu teria que falar, Deleide, você é minha filha, eu amo você, mas o que você faz eu não aprovo. Mas isso não muda o meu amor por você. Eu não vou facilitar as coisas para você fazer o erro, cometer o erro, mas você é minha filha, mas eu não aprovo o que você está fazendo. E enquanto o senhor falava, eu fiquei assim, muito tocada em pensar de que o que mais impressionava o pecador que estava na presença de Jesus era a santidade amorosa de Jesus, né? Eu acho que o que impactou aquele homem corrupto, ladrão, mal falado, foi que assim, um santo de Deus, um homem com a presença que tinha Jesus, entrou aqui na minha casa, veio comer comigo. Eu preciso mudar para ser como ele, né? Exatamente. A mulher samaritana, a mulher prostituta, a mulher Maria de Madalena, ela sabia que o que ela estava fazendo era errado. Como assim ela não sabia que o adultério era errado? Como assim nós não sabemos? Nós sabemos quando erramos, não é? Quando uma criança erra, ela olha para a mãe e para o pai pequenininha, não sabe nada da vida ainda, nada, mas ela sabe que fez coisa errada e fica quietinha, ou se esconde, ou nega. Como que um bebezinho bate às vezes no rosto da mãe e ela para e fica olhando, esperando a reação da mãe? É um bebê. Ou seja, nós temos dentro de nós, como diz a palavra de Deus, que o Senhor escreveu em nosso coração a sua lei. E há uma instrução dentro de nós. Então, mais do que nós dizermos o que você está fazendo é pecado, e agora eu estou pensando até como cristãos mesmo, igreja, mais do que dizermos isto é pecado, para que o pecador volte-se, converta-se, nós precisaríamos ser mais Cristo, impactando a vida de alguém com amor, para que ela olhe para nós e diga assim, eu sei que eu estou errado, mas eu quero esse caminho aí, esse que os cristãos estão apontando, né? Como é que a igreja tem lidado com isso? Será que nós, como igreja, estamos sabendo lidar com uma questão como esta e outras, sem desprezar o indivíduo? É um desafio para a igreja. Não é? Porque a tendência da igreja é, claro, ela tem que acentuar a santidade. Mas santidade sem graça e sem dependência de Deus, ela vira uma lei, ela vira religiosidade. Legalismo total. Puro. Então, a gente tende, às vezes, na igreja, a tratar o homossexualismo como o pior dos pecados.
mas a gente não trata o orgulho, a gente não trata a ganância, né? Já tratamos mais até os pecados sexuais. Então, o que é que eu acho que a igreja precisa entender, eu como pastor especialmente, porque aquilo que eu falo do púlpito vai afetar a igreja. Se eu faço piadas no púlpito sobre a prática homossexual, eu vou comunicar o que Jesus não quer. Se eu critico simplesmente o comportamento sem acentuar a graça, eu gero as pessoas ficarem distantes. Então, o que é que eu preciso aprender a praticar? É não passar a mão no pecado, não deixar de dizer que orgulho é pecado, que adultério é pecado, que mesquinhez é pecado, mas dizer que para tudo isso tem a esperança em Jesus que produz mudança. E que primeiro Ele me acolhe para depois me transformar. E também que o papel da igreja não é transformar homossexuais em heterossexuais. O papel da igreja é comunicar para as pessoas que Jesus as ama como elas estão, elas são atraídas para Jesus e a partir daí a transformação vem. O perigo é que eu quero transformar, às vezes como igreja, o homem hétero. E ninguém quer isto, né? O desafio é, como é que eu vou, como você falou, como é que eu mostro para Jesus para uma pessoa diferente? Seja homossexual, seja prostituta, seja que está envolvido na Lava Jato. Quer dizer, como é que essa pessoa vai entender que Jesus as ama? Eu não posso dizer, simplesmente venha como está e fique aí, não. Venha como você está e Jesus vai transformar você para uma coisa melhor. Isso é fruto da graça dele em nossa vida. Eu quero indicar para você a revista Fique Leve. É uma possibilidade a mais que nós temos de construir melhor a nossa vida a partir das questões do dia a dia, na vida prática. Tem gente querendo dar um salto na qualidade de vida, viver uma linda experiência amanhã, mudar milhões de coisas na vida para alcançar um resultado esperado, desejado, e aí vem muitas frustrações. Porque são com as pequenas mudanças que nós vamos chegando aos poucos a grandes sucessos. E na área da saúde, nós queremos ajudar você também. Aqui nesse programa nós falamos com as pessoas o tempo inteiro a respeito da saúde emocional, da saúde que passa pela espiritualidade, que vai passar pela boa relação com as pessoas à sua volta, consigo mesma, com Deus, ou seja, tudo interligado. Então, a revista Fique Leve vai falar sobre depressão, mas vai dar a esperança para você de como sair do processo da depressão. Não como algo mágico, mas a partir do incentivo para que você tome pequenas decisões acertadas e assim você possa ir construindo uma vida melhor. Nós vamos falar sobre uma melhor alimentação, nós vamos falar sobre a necessidade da atividade física, de tomar sol, de fazer exames, de fazer o que é necessário para você entender da sua responsabilidade frente à qualidade da sua saúde. Mas tudo isso vai gerar melhor qualidade de vida emocional, qualidade de vida espiritual. E com isso nós queremos que você aceite o desafio, entre em contato com a gente, telefona para a gente no horário comercial e pede a revista Fique Leve, essa revista que eu tenho em mãos, que na verdade é um curso. Nós separamos aqui alguns temas, dentre estes eu falei alguns agora, mas você vai fazer um curso de saúde com a gente e você vai ser despertado a cuidar melhor do templo. Você é um templo, como a palavra de Deus diz, o templo do Espírito de Deus. Ele habita em você, então cuide-se, ame-se, você é o lugar onde Deus habita. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Fique Leve. É um presente, você não vai pagar nada. Se não quiser nem ao menos pagar o custo da ligação, você pode entrar no nosso site novotempo.com/semtabus.nt. Você vai encontrar um banner com a imagem dessa revista, clica, vai abrir um questionário, você responde o seu endereço e as perguntas que estão feitas ali. Quando dá alguma dificuldade por não conseguir preencher eletronicamente, então orientamos que você entre em contato já por telefone, não perca tempo e nós vamos mandar para o seu endereço a revista Fique Leve. Ah, e no final tem até certificado de que você concluiu o curso com a gente, tá bom?
A nossa conversa hoje aqui no Sem Tabus é com o autor do livro Cristão Homoafetivo, é da editora Mundo Cristão. Ele é pastor batista aqui em São Paulo e nos dá o prazer de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. E eu achei esse livro simplesmente fantástico. Ele é leve, ele te prende, desperta em você misericórdia, bondade, amor, para compreender um tema que não é tão simples para os cristãos, porque nós fomos ensinados a lidar com ele sempre chamando de pecado e ficamos só nisso. Mas além de ser pecado, o que mais a gente pode fazer pelo pecador? Então, mais uma vez, obrigada, viu? E agora nós partimos para a última parte aqui da nossa conversa hoje. O que nós não podemos deixar de enfatizar para finalizarmos essa conversa? Eu creio que 3 coisas eu gostaria de enfatizar. Primeiro é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, aquele que tem sentimentos homoafetivos não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Isso foi afetado pelo pecado, não pela homossexualidade, mas pelo pecado. A homossexualidade é fruto disso. E a segunda coisa que eu queria enfatizar é que há esperança em Jesus. Quando eu lido com os sentimentos, eu preciso admiti-los e não perder de vista que Jesus tem uma saída para mim. Não exatamente a chamada cura gay, porque se existisse a cura gay, nós diríamos, tem a cura para o pecado também. Nunca mais eu vou pecar. Não. Verdade. Nunca mais vou ter um sentimento homoafetivo, não é isto. Mas é quando eu vou para Jesus, além dele tratar com o meu ser interior, ele me capacita para lidar com os sentimentos, de forma que eu possa viver uma vida que o agrada, da forma como ele planejou. Não quer dizer que nunca mais vou ter conflitos com isso, mas, dia a dia, ele me capacita. E a terceira coisa que eu não poderia deixar de dizer é mais voltada para os pais ainda. Uma das minhas preocupações é que o pai e a mãe não olham um para o outro, culpando um ao outro. Mas o pai e a mãe, primeiro, aprenda a acolher o filho, fazer aquela distinção. O acolhimento não quer dizer apoio à prática, mas o pai e a mãe poderem correr sempre para Deus. Deus capacite a amar o meu filho da forma como ele é. Isso eu queria enfatizar. Perfeito. Pastor, eu só queria esgotar um pouquinho mais. Ok. Não conseguiremos chegar ao fim dela, mas vamos um pouquinho mais. Em como eu consigo lidar com essa questão, fazendo a distinção entre você é o meu filho, você é minha filha, eu quero deixar claro que eu amo você, mas eu não concordo com a prática. Mas aí vai continuar morando em casa? Vai trazer o namorado para casa, a namorada para casa, nessa relação homoafetiva? Se tem outros filhos, e se são pequenos, se verão o exemplo daquele irmão mais velho que decidiu ser homossexual, que mudou o jeito de vestir, que está fazendo uso de hormônios, enfim, toda uma situação que a gente pode pensar aqui e que outras vezes nem é um pensamento que nós estamos criando agora, é a descrição de muitas famílias que dizem assim, mas a questão é que eu tenho que tirar esse pecado do nosso meio. Ok. Como que orienta, pastor? Okay. Tem uma palavra-chave aí, que eu creio que a gente precisa, em todas as áreas da nossa vida, é a palavra limites. A casa é dos pais, a casa não é dos filhos. Então, são os pais que têm que resolver o que é permitido aqui em casa. E aí é o momento de eu pensar realmente, a casa é nossa, é da minha e da minha esposa. Se tem alguma coisa que vai violentar os nossos princípios, os nossos valores, não. Então, se meu filho ou minha filha tem a prática homossexual, ele quer dormir em casa com o namorado ou com a namorada, e eu não aprovo isso, eu tenho que dizer, filho, filha, por mais que eu te ame, eu amo você do jeito que você é, mas essa prática eu não apoio aqui em casa, não. Aquilo que os pais não veem, eles não têm o poder de controlar. E uma coisa delicada para os pais é abrir mão do controle e deixar o filho escolher o estilo de vida que o filho quer. E aí uma coisa que o pai e a mãe não podem mudar. O pai e a mãe não podem mudar o filho. O pai e a mãe podem orar. O pai e a mãe até certo ponto podem dizer. Mas a escolha do filho não é do pai. E se o filho escolhe algo errado, a culpa não é do pai. A escolha foi do filho. Mas a gente como pai
quer proteger. E quando eu protejo o meu filho de alguma coisa que ele não quer ser protegido, eu estou adiando também o amadurecimento dele. Então, é como o pai do chamado filho pródigo. O filho pródigo que saiu de casa, o pai não impediu. Quer ir, filho, vá. Então, o pai pôs limites para ele mesmo. Então, na minha casa, na sua casa, a casa é dos pais. Então, o pai tem que dizer, filho, isso aqui não. Eu amo você, mas isso aqui não. E por mais dolorido que... E o filho diz, então eu vou embora de casa. Ok, a escolha é dele. O pai não pode deixar ser manipulado. Então, se você não deixa o meu namorado vir para casa, eu vou embora de casa. Ok, a escolha foi do filho e não do pai. Por mais que doa, mas é a maneira do pai proteger a família, pôr limites. E pôr limites também é uma área de dependência de Deus. Deus me dê a coragem de eu pôr limites. Porque é uma questão de, como você falou, dos mais novos, como é que os mais novos vêm, ninguém pode esconder, mas os limites são os pais que põem. Então, essa atitude vai requerer também dos pais maturidade, equilíbrio, o que é muito difícil de ser exigido no momento de sofrimento, né? Porque vem o impacto e aí vem raiva junto, vem decepção junto, uma frustração enorme e uma vontade ainda, que é aquela coisa de pai e mãe, né? Eu acho que se eu pegar e der-lhe umas palmadas, ele vai mudar. Eu, algum dia, quando era criança, falei assim, vai para o cantinho do pensamento. Aí a criança ficava lá e achava que ela ia aprender com aquilo a não errar mais, a não fazer de novo mais. Então, assim, enquanto pais e mães, nós vamos ainda lidando com as questões da vida, mesmo que os filhos tenham crescido, assim, meio que, então precisa a maturidade dos pais. E aí tem uma coisa que pode ajudar. Um pouco de coragem nossa, como pai, mãe, que lida com essa situação. Eu preciso de ajuda. Exato. Quem pode me ajudar a lidar com a situação? Às vezes é o pastor da igreja, às vezes é um casal amigo, em que os pais possam repartir a carga e dizer, está difícil lidar com isso. E essa pessoa encorajar, orar com eles, para que os pais não fiquem sozinhos. E seja de qualquer situação, seja uma questão de adicção, uma questão de dependência em pornografia, seja trabalhar demais, eu sozinho não consigo mudar. É por isso que existe a igreja, para que na comunhão com algumas pessoas eu tenha o apoio para experimentar mudanças. E os membros de igreja, pastor? Que são indivíduos, né? E nós estamos falando aqui, essas orientações estão caindo nos ouvidos de indivíduos. Mas quando esses indivíduos estão em comunidade, há que também haver uma predisposição já que é criada pelo Espírito de Deus, claro, é Ele quem vai gerando isso em nós, amor, compaixão. Mas, por exemplo, há pessoas com sentimentos homoafetivos em segredo que não vão contar para ninguém, porque elas escutam as brincadeiras, as piadas, os gracejos, ou a repulsa, ou enfim. Nós, como igreja também, membros de igreja, percebeu, sentiu, chegou um homossexual, a maneira de recebê-lo deveria ser como recebe qualquer outro, né? Mas não conseguimos ainda. Uau! Aí é um processo, eu creio que a gente, pessoalmente, cada um de nós precisa pedir a Deus. Não é? E me ajudar a olhar aquele que é diferente de mim. Por exemplo, a mesma coisa de olhar, na nossa igreja agora temos alguns refugiados. Pessoas diferentes da gente. Eu lembro a primeira vez que nós recebemos uma pessoa assim, totalmente diferente, o jeito de falar, o jeito de vestir, uma certa dificuldade em acolher. A gente não sabe acolher. Então o que é que eu tenho que dizer? Deus, me ajude a acolher. Não me ajuda a não olhar para ele como aquele que veio roubar emprego de um brasileiro. Mas me ajuda a olhar para ele como Jesus o acolheu. E eu corri o risco de chegar perto. Eu corri o risco de perguntar. Mas eu tenho que me enfrentar e dizer, Deus, aquela pessoa eu não gosto. Eu não gosto de um gay. Eu tenho que ser honesto e dizer, Deus, me ajude a amá-lo como Jesus o amaria. Uma outra questão, e esta é extremamente importante, né? Como eu amaria se eu fosse Jesus, se fosse Jesus aqui no meu lugar, como ele receberia? Essa é uma pergunta que nos faz sempre dar uma volta e nos colocar no lugar de cristãos mesmo. Agora, pastor, o indivíduo vai dizer assim, o que tem sentimentos homoafetivos, ele vai dizer, mas eu sou assim.
essa é a minha identidade. Como que é essa história de identidade? Se Deus me criou com aquela identidade de Gênesis, do Gênesis, mas hoje eu me identifico com outra ideia, outros sentimentos, e aí eu digo que essa é a minha identidade. Boa pergunta, Eleide, boa pergunta. Vamos pensar que eu fosse um dependente de pornografia. Você perguntasse para mim, quem você é? Certamente eu não ia dizer, eu sou um pornográfico. Porque a nossa identidade não está naquilo que a gente faz. A identidade do homoafetivo não está na homoafetividade. Especialmente se ele conhece Jesus e luta com isso e para seguir a Jesus. A Bíblia diz que na hora que eu conheci Jesus, eu me tornei uma nova criatura. Então a minha identidade está em Jesus. Quem você é? Quem você é? Quem eu sou? Eu sou um seguidor de Jesus. Essa é a minha identidade. Se eu disser, eu sou homossexual, eu me adotar como homossexual, o normal é eu adotar as práticas da homoafetividade. Isso vai me destruir. Mas quando eu penso, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, Ele está me mudando. Eu tenho dificuldades com homoafetividade, eu tenho inclinações homoafetivas, vamos supor, mas eu estou em Jesus. Essa é a minha identidade. Eu não sou um homoafetivo. Eu sou uma pessoa que tem tendências, que eu tenho dificuldades, que eu luto com isso, mas eu sou de Jesus. Essa é a minha identidade. E por estar nele, é nele que eu vou buscar os recursos para lidar com os meus problemas. Nós temos mais que dar ênfase ao amor de Deus e você ter nascido em Cristo Jesus, sendo nova criatura. Guarda isso no seu coração. Se hoje levassem um homossexual aos pés de Jesus, tendo sido pego em atos imorais com o outro, todos prontos para o apedrejamento, sabe o que Jesus diria? O mesmo que disse no passado para os acusadores da mulher flagrada em adultério. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como não havia nenhum santo ali, saíram de fininho. Ficou Jesus e a mulher pecadora. Sabe o que Jesus falou a ela? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ele não disse que estava tudo certo e que ela deveria continuar naquela prática. Só não humilhou e não decidiu por ela. Apenas falou o que todo pai amoroso diz a um filho: não faça mais isso. Ela deve ter ficado impressionada com Jesus. E nós aqui no Sem Tabus desejamos para nós e para você o toque desse amor perdoador e transformador. Aquela mulher mudou de vida por causa de Jesus. Que Ele mude a nossa também. Final de programa, pastor, mas eu convido a voltar aqui com a gente na semana que vem para darmos continuidade a essa conversa. Pode ser? Pode ser, com muito prazer. Também foi uma alegria para mim estar com vocês. E a minha última palavra para vocês nesse programa é: se você lida com essas questões, não esqueça que em Jesus você tem um recurso para ser vitorioso. Não é que nunca mais vai ter problemas, mas Ele dá os recursos para viver uma vida adequada e satisfeita. Obrigada. Obrigada pela companhia, uma excelente noite. Nos encontramos então aqui para dar continuidade a essa conversa na semana que vem. Até lá!